Olá! Hoje a gente vai começar um encontro entre amigos que vamos chamar de Entre a Gente. Está conosco hoje o pastor Jonatas, esposo da Josi, pai da Nívia. É isso aí, tudo bom, pessoal? E também o licenciado Tiago Belo, esposo da Suelen e futuro pai da Maria Cecília. Isso aí. E aí, pessoal, tudo certo? Gente, o tema vai ser esperança. E eu queria fazer menção de um dado que a CNN Brasil trouxe. No Instituto Big Data, ele vai dizer que após a pandemia, as pessoas elas vão procurar salão de beleza e cuidar da alma. Essa pesquisa mostra esse gráfico e eu queria conversar um pouco sobre isso, né? Não sobre beleza, não é? Acho que a gente também daria conta, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é conversar um pouco sobre essa procura das pessoas pelas igrejas, né? Além de cuidar da beleza, elas querem cuidar da alma e do espírito. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É certo. Isso mostra um pouco acho que da essência de todo ser humano, né? De querer, de precisar e de buscar alguma coisa maior do que ele para dar sentido à sua vida. A Bíblia mostra pra gente que esse sentido é Deus. Mais especificamente, esse sentido é Jesus. Tem um texto clássico que a gente usa para falar sobre essa busca interna do homem por Deus, que é o de Eclesiastes 3:11, que fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então esse texto aponta para esse DNA de Deus no homem, para essa essência que o homem tem de buscar alguma coisa maior do que ele. Então eu acho que num período como esse de reclusão, de sofrimento, isso é mais do que normal e acaba sendo uma grande oportunidade para a igreja cumprir a missão. Mas eu entendo também que a gente só vai poder colher frutos que a gente plantar agora, né? Então, se a igreja não estiver preocupada com as pessoas nesse momento, se não for claro isso, uma igreja que se preocupa com gente, uma igreja que está se preocupando em assistir quem está em necessidade, a ser um hospital da alma para quem está aflito, depois eu acho que as pessoas vão procurar essa espiritualidade ou esse resgate da espiritualidade em qualquer outro lugar, mas talvez não na igreja, né? Legal. Tiago? Não é novidade, né? No período pós-guerra, no primeiro e principalmente no segundo, na Alemanha houve uma busca muito grande pela Bíblia e principalmente pelos livros do Apocalipse, que apresentava um grande acontecimento e uma grande esperança. E isso, que o pastor Jonatas disse, vai muito além do que a gente precisa mostrar hoje. Qual Jesus que a gente tem mostrado hoje? Verdade. Essa é a minha grande preocupação. Se a igreja, e quando eu digo igreja, um corpo, se esse Jesus tem sido mostrado a partir de uma liturgia, a partir de coisas, a partir de coisas que devem ser repetidas para que Deus seja adorado, eu acho que fica no vazio ou numa explicação em que Deus está à frente disso tudo, também fica como Deus carrasco. Então eu acho que qual Deus e que evangelho a gente tem mostrado. E isso a gente tem... a preocupação da igreja deve ser principalmente do evangelho de Cristo, o evangelho de transformação, o evangelho que vai muito além das quatro paredes, o evangelho que eu não preciso contribuir com alguma coisa para que eu seja curado. A cura de repente até seja talvez algo que possa ser irrelevante dado ao que Cristo pode oferecer. Então, o que me preocupa muito é qual evangelho, qual Jesus a igreja tem mostrado nesse período. Qual Jesus é um Cristo de barganha. Então, eu acho que isso é a maior preocupação e tomara que essas pessoas busquem não só a igreja, mas busquem a Cristo de fato.
não busque um conjunto de coisas que devem ser repetidas, mas busque exatamente uma transformação de vida. Apesar que acredito eu que assim, em breve a gente vai passar por tudo isso, mas eu acho que a gente não vai passar só por isso de crise no mundo. A Bíblia vai dizer que vai ter outros acontecimentos. E que a igreja possa ser, a igreja no sentido de 4 paredes, seja irrelevante dado ao corpo, à comunhão, ao que é de fato o evangelho, a transformação. Então eu fico muito esperançoso para que as pessoas busquem realmente a Cristo depois disso tudo, mas fico muito preocupado que Cristo, a igreja, tem se mostrado nesse período, nesse momento. E talvez uma coisa interessante também para a gente pensar é algo de forma prática, assim, para que esse desejo das pessoas possa aumentar, né? Já que a pesquisa mostra que elas vão procurar a igreja. Então, o que a gente podia conversar também algo que aguçasse mais essa vontade delas de procurar a igreja, né? Já que, né, a verdade é o seguinte, o templo está fechado, mas a igreja está aberta. Eu acho que esse período de igrejas com a porta fechada mostra para as pessoas que assim, a igreja que se torna relevante não é só aquela que está aberta ou aquela que está com programação diariamente, mas é aquela que está, num período como esse, apresentando respostas para as circunstâncias que acontecem, né? Verdade. Respostas a partir da Bíblia o tempo inteiro. Então, eu acho que o papel da igreja nesse momento, que pode depois, a longo prazo, até aguçar esse interesse das pessoas de buscar uma comunidade após esse tempo de reclusão, acho que elas vão procurar igrejas que, primeiro, mostrem, ou que já vêm mostrando o seu compromisso em servir pessoas, né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais vai fazer sentido. As pessoas estão refletindo sobre a vida, estão refletindo sobre a importância e as prioridades da vida. Então, eu acho que esse pessoal que não tinha muito interesse por questões relacionadas à igreja e que, segundo essa pesquisa, está dizendo que no pós-pandemia vai agir completamente oposto ao que vinha agindo, acho que essas pessoas não vão procurar qualquer comunidade ou de forma aleatória. Acho que eles vão procurar igrejas que deem essa credibilidade. São pessoas que estão preocupadas, como o Thiago falou, com algo maior do que a liturgia. Pessoas que estão preocupadas em ajudar, em estender a mão, em mostrar de forma concreta, com boas obras, como o Evangelho sempre nos ensina a fazer, esse amor de Jesus que a gente prega com os nossos lábios, né? Thiago? Eu acho que é isso. A gente, lembrando também, claro, devido a gente colocando nosso contexto, mas a igreja primitiva, ela se reunia em polos, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje, uma reunião no centro só. Então existiam casas que era formada uma igreja naquela cidade. Igreja de Roma, por exemplo. Enfim, a família, por exemplo, era uma principal porta de entrada do evangelho. Então eu acho que hoje, nesse período também, além do que o pastor falou, a gente tem que levar em conta o que a família tem mostrado, a família que é uma igreja agora, ela é um núcleo, uma porta ali, sempre foi, mas hoje ainda mais. Mas como essa família tem se mostrado nessa comunidade, nesse bairro, ali. Então eu acho que ali é uma porta de entrada, acho que é um chamariz, é um convite, olhar para a família hoje e ver como ela tem se tratado. E assim, nessa crise é difícil se manter muito próximo muitas vezes, porque as crises começam a aflorar, mas vencendo essas batalhas, eu acho que é um dos chamariz. Eu acho que e como essa família tem tratado também esse bairro, essa comunidade, como tem servido essa rua, como tem servido a comunidade. Então, hoje, nessa crise, é uma oportunidade também para a família, como igreja ali, uma porta de entrada dessa igreja,
servir a comunidade, servir aos anciãos, servir a quem está doente, servir a quem não está doente, servir a as pessoas que estão em crise, muitas vezes com medo de sair de casa. Então, eu acho que é um dos chamariz também, a família, localizada em cada bairro, em cada rua. Até o próximo, então, a próxima conversa. Espero que você tenha sido abençoado e se você gostou, por favor, compartilhe. Mas só se você foi edificado. Se você foi edificado e abençoado, pode compartilhar, tá bom? Fiquem com Jesus.